joia. Irmãos, graça e paz. Amém? Olha, é um privilégio estar com vocês aqui. E eu quero desde já deixar um abraço, um forte abraço da sua Junta de Missões Nacionais. Não sei se você sabia, mas a junta é sua. Amém? Amém? Então você que toma conta desse negócio aí. É você que manda, é você que faz acontecer através das orações, através do empenho, de todas as ofertas que nós enviamos ao longo do ano, missões mundiais, plano cooperativo, missões estaduais e agora no segundo semestre, missões nacionais. Então é um privilégio e eu quero deixar aqui esse abraço em nome da nossa junta. Estou aqui com a minha esposa, vou pedir para ela ficar em pé, missionária Aline, a Lohane, por favor, Lô, a filha do meio, para vocês conhecerem, vai ter uma fotinha depois da família completa aqui, e a Manuela subiu para o culto infantil. E temos a Jennifer, que já é casada. Bom, irmãos, olha, estou animado de estar aqui, uma igreja viva, pastor, parabéns, viu? Deus abençoe, louvor animado, bem preparado, os irmãos, igreja cheia, com bastante criança, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor por isso, pessoal da galeria, vocês são bênção, viu, gente? O pessoal da galeria é uma bênção. Irmãos, é isso aí, nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem feito, um pouquinho do que Deus tem feito ali em Guarulhos, através do poder do Senhor, dentro da visão de igreja multiplicadora, e compartilhar um pouco desse tema também, desafiar a igreja, porque essa não é apenas uma campanha para arrecadar recursos para a obra missionária. É uma campanha de oração. Eu não sei se vocês tiveram acesso e puderam participar, nós tivemos agora, de 1 a 7 de setembro, a campanha de oração pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Foi vigília 24 horas esses dias, então nós estávamos ali em oração, mobilizando, enviando a devocional. Se vocês não fizeram, não tem problema, eu mando a devocional para a Gina, e vocês podem fazer aqui. O importante é orar, não importa que dia, o importante é que ore. E também uma campanha evangelística. Fiquei animado de saber que os irmãos já estão programando aí também, né, um evangelismo aqui próximo, uma ação evangelística, e isso é muito bom. Então eu quero dividir aqui minha fala, deixa eu só tirar aqui o relógio ali. Vou ficar de olho, porque pastor já fala, né, irmãos? É verdade ou não é? Sim ou não? Não, o pessoal não quer falar, pastor. O pastor é bravo aqui da igreja, irmão. Pastor fala, imagina pastor missionário fala mais, então deixar, eu vou embora aqui, contando tantas bênçãos que Deus tem feito e compartilhando da palavra. E eu tenho certeza que a igreja está assim, porque a palavra está sendo pregada aqui. E entrei lá no Facebook da igreja, vi que o pastor está pregando uma série expositiva em Apocalipse. Estou certo ou não, pastor? Gálatas também, né? A gente dá uma olhada também e vê que nós estamos pregando a palavra e a palavra é suficiente, né? A palavra, né, ela é viva, a palavra é eficaz. E quando a palavra está sendo pregada, ensinada, a igreja cresce. Amém? Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho daquilo que Deus tem feito e dividir a fala aí até mais ou menos uma meia-noite com um pouco da palavra do Senhor também. Amém? Ninguém tem que trabalhar cedo amanhã, né? Então tá, vamos lá. Pode passar para mim, querida? Bom, aqui um pouquinho dos números de missões nacionais, tá, gente? Aconteceu aí no Brasil, no ano de 2022, foram quase 1.200 batismos, né? 48 novos projetos de plantação de igreja, né? Eu vou pular aqui um pouquinho os números, mais de 1.000 missionários, quase 1.200 missionários também, até o meio do ano, já está maior esse número, e ao final aqui, 5 novas igrejas organizadas. Então são números relevantes que podiam ser muito melhores. Nós sabemos que nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor se nos dedicarmos. Pode passar um pouquinho do trabalho social de missões, né, que é uma porta, né, que abre para que o evangelho seja pregado. Então ali tem um número que eu sempre gosto de destacar, os números de Cristolândia, né? Nós iniciamos nossa caminhada em missões nacionais através da Cristolândia Criança, né? Então tivemos uma caminhada ali também junto com a Cristolândia Adulto, mas na liderança da Cristolândia Criança, 148 pessoas reinseridas na sociedade. E por que eu chamo a atenção desse número, meus irmãos? Nós aqui de São Paulo, nós acompanhamos diariamente aquilo que acontece principalmente no centro, mas também nas periferias, mas nós vemos o problema das cracolândias.
Então, aqui esse número não são pessoas que foram retiradas das ruas. Esse número é muito maior. São pessoas que já concluíram todo um processo de uma caminhada com Deus de salvação, de libertação, de santificação, e agora voltaram para a sociedade livres. Amém? Por quê? Porque eles encontraram a solução que é Jesus Cristo. Amém? Então esse é um número para nós vibrarmos, darmos glórias ao Senhor. São 148 pessoas livres das drogas, não sendo mais marionetes na mão de traficantes, ou até mesmo traficando e cometendo crimes, como vemos diariamente. Pessoas que voltaram para suas famílias, estão estudando, fazendo faculdade, voltaram para o mercado de trabalho. Alguns estão servindo como missionários, se tornam pastores, ou estão servindo na igreja como nós aqui estamos caminhando com a nossa vida diária e servindo ao Senhor. Então esse é um grande resultado para as nossas vidas, para a nossa caminhada e para as glórias ao nome do Senhor. Amém? E um outro número muito importante é o número ali também do projeto Vila Minha Pátria, que recolhe afegãos. Os irmãos conhecem, já ouviram falar, né? Já foram lá? Já foi alguma vez lá, pastor? Vá lá, pastor. Leve um grupo da igreja lá, leve uma caravana, fica pertinho ali, Morungaba, cidade, pertinho de Campinas, né? Acho que vocês estão até mais perto do que eu lá. Irmãos, bem que tem a Dom Pedro lá, a gente chega rápido também lá. Irmãos, projeto lindo, coisa maravilhosa. Aquelas pessoas estão ali, a maioria não é cristão, a maioria muçulmano, que está dentro do projeto Vila Minha Pátria, e até o momento 600 pessoas foram alcançadas ali, e nós vemos também pela televisão, tem pelo menos até a última semana, 200 pessoas lá no aeroporto de Guarulhos, dormindo no chão, com barracas feitas por cobertores, sem poder tomar banho diário, recebendo uma alimentação ali da prefeitura, e nós, batistas brasileiros, estamos acolhendo o estrangeiro como a palavra nos manda. Então vão lá conhecer esse projeto. Enfim, como tantos outros números que nós poderíamos passar. Deus tem feito grandes coisas através dos batistas brasileiros e a igreja faz parte disso. Amém? Pode passar. Bom, aqui um pouquinho, nós, né, nossa família, né, ali eu, a Manu que está lá em cima, e lá ao fundo, a Jennifer e o Evandro, já são casados, moram lá em Guarulhos também. Pode passar. Só antes de nós caminharmos, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela vida do meu pai, o nome dele é Emílio, e do pai da Aline, Milton. Nós descobrimos que meu pai está com um tumor no esôfago no comecinho de julho, correto? Já vinha um pouco doente, a gente já desconfiava, mas acabou ficando internado um tempo, saiu com o diagnóstico, e aí desde então nós temos corrido muito. Ele ficou 15 dias internado, ficou um pouco em casa, internou novamente, e aí fica nesse entra e sai de hospital. Talvez alguém aqui já tenha passado por isso. Então eu levo ele diariamente, de segunda a sexta, fazer radioterapia lá no Santa Marcelina, um pouco distante para a gente. Também agora ele ficou uma semana internado, fazendo químio. Então ele está nessa possibilidade aí de fazer a cirurgia. E ele tem sido assim muito forte, não tem reclamado. Né, dieta por sonda, alimentação, dieta por horário, alimentação de horário. Aí nessa loucura, o pai da Aline mora lá no interior de Minas Gerais, né? Lá no reino tão distante, né? E aí as irmãs entraram em contato, as irmãs dele entraram em contato com a família, os filhos estão espalhados aí, maioria, uns na Bahia, uns em Minas, dois aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo tem mais recursos, eu sou enfermeiro também, já não estou atuando faz um tempinho, e aí a Aline foi lá, eu com meu pai internado, a Aline foi buscar o pai dela, chegou na quinta, trouxeram no sábado, e ele acabou ficando internado também, uns 10 dias mais ou menos, uma diabetes, a perna ficou toda infeccionada lá. Então nós estamos vendo um tempo assim de muitas lutas, mas em todas elas nós estamos vendo a mão do Senhor. Então não deixem de orar pelos nossos pais, ok? Então aqui um pouquinho da nossa trajetória, né? Nós já temos uma caminhada missionária de muito mais tempo, através dessa igreja que hoje eu estou pastoreando, que eu vou falar um pouquinho para os irmãos, né? Efetivamente, em 2005, nós estamos na obra missionária, plantando igrejas lá no interior da Bahia, no sertão da Bahia, mas desde 2016 em missões nacionais, começamos em Cristolândia criança, ficamos ali 2 anos e pouco, e aí
nesse meio campo, nós já estávamos tomando conta de 2 igrejas, junto com a Cristolândia, e aí nós migramos de projeto, saímos da área social e fomos para a área de plantação e revitalização de igreja. Ao longo dessa caminhada, plantamos 2 projetos no interior da Bahia, saímos há 1 ano da revitalização da Igreja Vida, hoje eu estou na igreja de Monte Alto, e aí nesse meio tempo tem projetos sociais, como o Projeto Nova Esperança, que trabalha com crianças, Casa de Ná, mulheres vítimas de violência, né, e fazemos viagens missionárias também, e trabalhamos como mentores do projeto Radical da Junta, esse Radical Brasil, que eu vou falar um pouquinho. Então isso é um pouquinho, tem muito mais coisa aí que Deus nos concedeu a graça, o privilégio. Irmãos, é uma honra servir a Jesus, amém? Eu não sei o que você pensa, o que você tem no teu coração, mas eu vejo os irmãos aqui se movimentando, o irmão colocando aqui o cesto para as primícias, gasofilácio, um traz água, tudo isso aqui é maravilhoso, é um privilégio. Nós somos alcançados por Jesus, Ele trouxe a solução para nós, nos deu os privilégios de podermos servir. Então tudo que você faz, para a glória dEle, é para a glória dEle, mas tem uma coisa, que foi aquilo que Ele mandou, que aí Ele se alegra, que é pregar o Evangelho. Você pode fazer muita coisa boa, mas pregar o Evangelho é o que de fato Deus quer que nós façamos. Amém? Então a gente tem nessa caminhada nossa de trabalhos missionários aí, muitas viagens missionárias e apoio a projetos. Pode passar? Bom, hoje nós estamos na revitalização desta igreja, né? Essa igreja hoje, ela já é uma igreja muito bem estruturada. Irmãos, Deus me salvou nessa igreja. Eu sou vizinho dessa igreja desde 1994. Em 99 eu me acheguei ali, o Senhor me resgatou, uma pessoa, entrei meio que, nem era para mim o estudo, eu cheguei lá numa casa e estava tendo estudo, e ali eu ouvi do Evangelho, e olha, pensa alguém que não deu trabalho para entregar a vida de Jesus, acho que eu dei trabalho depois, mas para entregar eu ouvi, eu falei, era aquilo que eu precisava, e aí eu entreguei minha vida a Jesus, e através dessa igreja, eu fui crescendo na fé, fiz a faculdade de enfermagem para fazer missões, fui para lá no interior da Bahia, foi onde conheci minha esposa, e aí retornei, ela precisou ser revitalizada, trabalhamos ali, fiz o seminário, passamos, né, a liderança para um pastor, ele ficou alguns anos, quando nós saímos, 5 meses depois ele saiu, e aí a igreja passou por 1 ano de processo, ela deu uma definhada, e aí os irmãos nos convidaram para voltar, e nós voltamos àquela igreja como missionário pela Junta de Missões Nacionais, e hoje essa igreja, na época estava com 30 e poucas pessoas, uns 20 frequentando, hoje nós já estamos batendo, são 5 anos de projeto ali, nós estamos batendo 100 membros, graças ao Senhor, né? E essa é uma igreja que já está plantando igrejas, né? Então hoje a igreja, ela é uma base missionária, ela é uma igreja com uma boa liderança, pessoas muito dispostas, que tem uma história muito boa. Muitos voltaram, pessoas vieram de outras igrejas, muitos batismos, né? Então é uma igreja que tem crescido para a glória do Senhor. É uma igreja que está sendo revitalizada. Já está revitalizada para a glória de Jesus. Pode passar? Bom, essa é uma das mais recentes plantações. Ela fica num bairro próximo ao nosso, no Jardim Dorali. É um salãozinho ali estreito, é uma creche, nem é uma creche oficial, é uma irmã da igreja, que também estava um tempo distante, ela sempre cuidou de crianças num condomínio, num apartamento dela, para ter uma renda, e aí o negócio foi aparecer um lugarzinho, e ela nos ligou, falou, pastor, vem aqui e tal, olha, eu gostaria de voltar, eu quero servir aqui, eu estou aqui, tem esse espaço aqui, e aí nós colocamos um líder lá, o Gildrásio, que é um dos radicais da nossa igreja, irmão, tem o que, Aline? 6 meses, 6 meses o projeto ali, olha como é que já está o projeto. Né, o projeto está crescendo para a glória do Senhor Jesus, tem um condomínio ali, e ali um bairro, não é um bairro tão grande, mas tem acesso a 2 condomínios, então tem gente ali para ser evangelizada. Pode passar? E esse outro é uma plantação no Jardim Palmira, que é um bairro de Guarulhos, que também não tem igreja batista, tá? E ali tem essa casa que já foi aberta, tem um jovenzinho, aquele que está de camisa amarela ali, sorrindo, o Ítalo, ele é um dos nossos radicais também. Irmãos, ali está desbravando. No Dorali, nós tínhamos uma irmã que era membro da igreja, estava um pouco afastada, voltou e agora está servindo como missionária ali. No Palmira, não tinha nenhum conhecido, nenhum.
começamos a fazer evangelismo na rua, a estar ali. Tem dia que ele vai praticamente sozinho, sai do trabalho na semana, vai entregar folheto, bate numa casa, bate na outra. Já tem várias casas que ele tem acesso, e essa família abriu, a cada 15 dias faz a reunião do pequeno grupo ali. E foi muito interessante porque eles têm um filho dependente químico, e nessas visitas, eles procurando apoio, nós falamos de Cristolândia. Eu tive o privilégio de pegar ele na casa dele, levar lá, já tem uns 4 meses que ele está no processo de libertação, de tratamento, de cura dentro da Cristolândia. Então essa família está sendo alcançada, né? E interessante como Deus faz as coisas, pastor. Aquela irmã, a irmã Graça, que está com um cachecol ali perto do Ítalo, ela estava ali e havia uma pessoa, e conversa vai, conversa vem. Eles conhecem uma prima, um primo, que veio até falecer esses dias, e ela tinha perdido completamente o contato com essa parte da família. E ali já fizeram um link, já pegaram o contato novamente, já foram, a Aline foi lá fazer uma visita. Infelizmente, o primo dela estava com um câncer, tudo, mas está tendo contato agora com a família, né? Eles puderam ir antes, orar, falar do Senhor Jesus Cristo para esse familiar. Então veja só, ninguém imaginava isso, mas o Senhor já tinha preparado todas essas coisas, né? Então ali nós estamos. Irmãos, você pode pensar assim, nossa, Guarulhos, talvez você conheça Guarulhos, cidade grande, São Paulo, aeroporto bem conhecido. Irmãos, Guarulhos o censo colocou mais ou menos 1.300.000 e poucas mil pessoas, o último agora. Mas tem mais de 1.500.000 pessoas em Guarulhos. Guarulhos tem 52 igrejas batistas. Dentro da nossa denominação, nós temos uma meta. Uma igreja batista para cada 10.000 habitantes. Guarulhos, então, precisa de pelo menos mais 100 igrejas batistas. Você pode pensar, nossa, mas precisamos de missionário no sertão. Precisamos. Eu já fui missionário no sertão. O sertão é muito grande. Sertão é lindo, sertão é fantástico. Imagina um lugar bom para você trabalhar, né? Um lugar que as pessoas te recebem, te acolhem, ouvem do Evangelho. Demoram muitas vezes para receber a Cristo, mas te ouvem. Você sair da casa é até difícil, né? Quem aqui é do Nordeste, né, sabe disso. Lugar bom para você conviver com as pessoas. Ribeirinhos precisa, irmãos. Tivemos nos Ribeirinhos 3 vezes. Navegamos pelo rio 3 dias numa rabeta. Lugar, você chega na pessoa, você pergunta para uma adolescente de 15 anos, já casada, quem é Jesus? Ela fala, olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei quem é essa pessoa. Os ribeirinhos também precisam. Rio Grande do Sul, a região sul do país, também precisa. Ainda mais agora, com tantos desastres. Uma região que nós já fomos evangelizar também. Pessoal secularizado, difícil, muitos ateus, espíritas. Mas, irmãos, São Paulo, os grandes centros também precisam de novas igrejas. Igrejas vivas como essa, igrejas alegres, igrejas que fazem missões. Então, Guarulhos é um grande desafio. E se nós estamos lá, precisamos refletir o seguinte: será que as igrejas locais, eu não quero aqui criticar, não estão lentas em avançar na plantação de novas igrejas? Será que os nossos ministérios não estão sendo muito mais ministérios de manutenção do que de crescimento e de avanço na obra missionária dentro da nossa cidade? Por isso nós estamos em Guarulhos. Nós temos tantos outros projetos ali acontecendo e possibilidades de expansão. Há um casal, irmãos, tem um casal que mora na Vila Ré. Morava na Vila Matilde, agora foram para a Vila Ré. Dá 40, 50 minutos para chegar onde nós moramos, onde fica a igreja, e eles vão congregar lá. Tem uma outra que mora numa parte de Guarulhos, já quase saindo para Itaquá, vai congregar lá. Meu tio, tem a fotinha dele aqui, morava no Tatuapé também, 25, 30 minutos, está indo congregar lá. O que isso nos diz? O que isso nos diz? Precisamos nos relacionar com as pessoas. Às vezes está faltando relacionamento, está faltando igrejas em grandes centros. Irmãos, São Paulo é o coração do Brasil. São Paulo é a locomotiva desse país. Quanto mais igrejas nós plantarmos aqui, mais recursos nós teremos. Se eu não me engano, acho que 30% do PIB está concentrado aqui. As riquezas do Brasil estão concentradas aqui. As grandes empresas. Nós temos potencial, irmãos, para evangelizar. Mas São Paulo não é o estado que mais levanta recursos para a obra missionária. É o Rio de Janeiro. Nada contra os cariocas. Se eu não me engano, o segundo é Minas Gerais. Nada contra os mineiros, porque minha esposa é mineira. Mas nós, como paulistas, com o potencial que Deus deu para essa cidade, precisamos avançar em todos os aspectos da obra missionária. Oração,
contribuição e evangelização na prática aqui dentro. Por isso estamos em Guarulhos. Amém? Pode seguir. Bom, aqui peguei apenas uma foto. Nós trabalhamos com pequenos grupos multiplicadores, tá? Dentro da visão de igreja multiplicadora, nós temos vários pequenos grupos na igreja, acontecendo em vários horários, dias, né? Adolescentes tem pequeno grupo, crianças, nós temos só de mulheres, né? Então tem vários pequenos grupos, as reuniões acontecem nas casas. Nós temos isso, que as conversões devem acontecer nas reuniões de pequenos grupos. As conversões devem acontecer nos relacionamentos discipuladores e intencionais que nós experimentamos a cada dia, no dia a dia. Infelizmente, nós marcamos data e hora para as pessoas se converterem. Domingo, 18h30, 19h, 19h30 nos nossos cultos. Se o pastor pregar a mensagem evangelística, se não pregar, como é que faz para a pessoa entregar a vida a Jesus? Então nós precisamos, através dos pequenos grupos, avançar. Abra a sua casa. Não sei se a igreja aqui já trabalha assim, mas abra a sua casa. Abra a sua casa, abra a sua vida, para as pessoas verem Jesus na tua vida. Para que você possa dizer, olha, Ele foi a solução para mim, e Ele é a solução para você também. Pode passar? Bom, aqui um pouquinho do projeto Radical São Paulo Mais, né? Os irmãos têm ali o cartaz do Radical Brasil. Esse projeto, aqui vocês estão vendo a fotinha, aqui as aulas acontecem em EAD, aulas de imersão e grupo de mentoria. Mas pode passar a próxima foto, para a gente andar? Irmãos, esse projeto nasceu no meio da pandemia. Já ali, olha, outubro de 2020. Então o projeto tem 3 anos. Estamos começando a 6ª turma agora. Para vocês terem uma ideia, naquele momento, nós éramos 40 missionários efetivos, ou seja, missionários de carreira, como minha esposa e eu, aqui em São Paulo. Hoje, nós somos mais de 120 missionários no estado. Em 3 anos, praticamente quadruplicou. Porque esse número já está defasado. Já tem a próxima turma, agora, se não me engano, são 50. E o legal do Radical São Paulo Mais é que, diferente dos outros, que são bênção também, do Sertão, Amazônia, Radical Cristolândia, né, o Radical Ribeirinho, ou Sul ou Cerrado, você tem que se mudar para lá. O Radical São Paulo Mais não. Por isso que ele é mais. Aqui são pessoas que estão trabalhando, são pessoas aposentadas, são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão vivendo as suas vidas aqui, reconhecem o seu chamado missionário e estão, através de missões nacionais, tendo a oportunidade de serem capacitados através da plataforma da Unimissões, da nossa junta. Uma aula, um período do curso, é uma imersão com missionários, onde nós vamos compartilhar toda a nossa experiência com a Igreja Multiplicadora, com o candidato, e depois é a fase da mentoria. Nós temos encontros semanais, quinzenais, damos todo o suporte para que esse missionário voluntário, ele possa plantar igrejas. Aqui tem algumas cidades. Eu faço a mentoria da MBU, Zona Sul, Paraisópolis. Essa igreja está uma bênção. Já vai ser organizada agora. O Ricardo estava lá, filho de lá. Estava ali e tal. Deram o nome dele para a gente, fizemos a entrevista, ele entrou, fez o curso. Imagina um cara avivado. Imagina um cara cheio de Espírito Santo. Trabalha à noite como TI, programador de TI. Dia inteiro ali, ó, lutando. E a igreja vai ser organizada agora, esse ano, já estão para organizar a igreja, é uma filha do Brooklyn. E ela já tem 3 radicais, além do pastor Ricardo, que já tinha concluído o seminário, estava lá, foi ordenado pastor e hoje é um missionário de missões nacionais. Não precisou deixar o seu trabalho. Não precisou, porque o chamado dele é para cá. O chamado dele é para essas áreas. Ele já está fazendo a mentoria. Veja só, o cara está trabalhando em Paraisópolis, das comunidades mais carentes e perigosas, e ele está auxiliando um pastor em Heliópolis. Será que o cara foi chamado para estar em lugar complicado? As 2 maiores comunidades da nossa cidade, e ele está fazendo a mentoria do pastor lá de Heliópolis. O evangelho tem se expandido no estado de São Paulo, irmãos, e vocês não podem ficar de fora disso. Depois, se quiser saber um pouquinho mais radical, eu posso falar com o pastor, com a promotora, os irmãos procuram aí. Está tendo uma turma aberta agora. Vocês podem plantar novas igrejas aqui. Eu tenho certeza que tem bairros aqui, que esse bairro é populoso. E que só essa igreja aqui não vai dar conta de alcançar todo esse bairro. E o Senhor quer alcançar toda essa região aqui, em nome de Jesus. Pode passar? Bom, aqui foi o nosso último batismo, agora em julho, né? 2 jovens ali, 3 adolescentes. Elas são adolescentes, elas são pequenininhas. O pessoal lá não cresce muito no bairro lá, não tem alguma coisa na água lá. É tudo pequenininho o pessoal lá, mas já são adolescentes, estão um tempo na igreja. E eu tive o privilégio de batizá-los agora em julho. E tem as fotos aí
dos nossos últimos batismos. Pode passar. Esses foram os últimos batismos que nós fizemos aí, 2021, 2022. Pode passar. Esse aí foi o último que eu fiz lá na igreja Batista Vida, mas esse pessoal é lá da nossa igreja do Monte Alto. Nós só usamos o templo, porque tínhamos acabado de inaugurar, nós reconstruímos o templo dessa igreja em 7 anos de trabalho ali, e aí já faz um ano e pouquinho que nós deixamos o trabalho lá na igreja. Está o pastor Helder de Doff, que conhece a igreja aqui, batizando junto comigo lá. Irmão Reinaldo, pode passar. É isso aí, irmãos, como nós trabalhamos? Nós trabalhamos dentro de uma visão bíblica, baseada em princípios bíblicos, a visão de igreja multiplicadora. Então nós trabalhamos desses princípios para executar esse trabalho no dia a dia, começando pela oração. E a oração é a principal ferramenta para que o projeto cresça, porque nós tiramos completamente a dependência da nossa capacidade e colocamos no Senhor. Só o Senhor para quebrar julgos, só o Senhor para quebrar coração duro. Amém? Foi assim com você, não? Só a oração, você interceder por alguém, você apresentar alguém no altar do Senhor. Senhor, salva essa pessoa. Mas não uma coisa superficial. É uma oração mesmo intercessória. Uma oração que você apresenta a vida daquela pessoa, as suas lutas, as suas dificuldades. Você conhece o teu coração, você vai comunicar o coração de Deus, que você é o intercessor daquela pessoa. Deus vai te dar oportunidades de você fazer com que essa pessoa se torne um discípulo de Jesus pelo poder da palavra, que é o segundo ponto, uma evangelização discipuladora. Irmãos, nada contra, nós fazemos, entregar um folheto, fazer um programa de rádio, tudo isso é válido. Tudo que for ferramenta bíblica, que não peque contra o Senhor, é válido. Mas que o Senhor nos chamou para fazer discípulos. E fazer discípulo é andar junto, é vida na vida, é convidar a pessoa para conhecer a tua vida e ver o que Jesus fez. Afinal, o que Jesus fez? Jesus chamou simples homens e mulheres para andar com Ele, testemunharem o seu caráter, o seu poder, a sua santidade, ouvirem a sua palavra. Jesus fez isso, Ele mostrou a vida dele, fez discípulos, e qual foi a ordem para nós? Fazer discípulos de todas as nações. Então, não se limite apenas a entregar um folheto, não se limite apenas a convidar para vir para a igreja, participar de um culto. Faça isso, ande com a pessoa, convide essa pessoa para conhecer sua vida, convide essa pessoa para tomar um café da tarde, um almoço de domingo, faça algum programa, vá a um parque, faça no colega do trabalho, observe a pessoa, olhe para a pessoa, veja, Deus vai te sinalizar, Deus vai revelar ao teu coração, sem nenhum pentecostalismo, quais são as suas necessidades daquela pessoa. Porque Jesus, quando caminhava, lá em Mateus 9, 35 a 38, ele curou, ele ensinou, ele libertou pessoas, mas chegou um momento que ele parou e ele observou a multidão. E ele teve compaixão. E aí ele viu o tamanho do trabalho. E falou assim, orem ao Senhor da Seara. Então, no meio da correria que nós vivemos, no meio dessa tirania do urgente, pare, veja a multidão, olhe para as pessoas. O Senhor vai comunicar o seu coração, as necessidades dela. E Ele vai usar a tua vida, a nossa vida, a vida dessa igreja, para alcançar pessoas. Amém? E a igreja tem que plantar igreja. A igreja tem que ter filho, neto, bisneto, tataraneto. Você precisa desejar isso. Você precisa querer fazer parte. Você pode fazer parte disso, né? Você pode começar ali na sua casa. Talvez você more um pouco mais distante daqui. E aí você tem vizinhos, da rua de trás, a rua da frente. Ore, comece a falar com as pessoas. Comece a fazer cultos na tua casa. Faça pequenos grupos. Quando você menos esperar, você tem ali 10, 15, 20 pessoas. Daqui a pouco você aluga um salão. Daqui a pouco você multiplicou, não cabe mais na sua casa, tem que abrir na casa de outro. Você está plantando igreja. Igreja tem que plantar igreja. É uma meta nossa. Formação de líderes. A igreja vive, a igreja está formando líderes. E eu quero dar um conselho a você. Não resista. Teu pastor quer investir na tua vida. Venha à escola dominical, venha aos cultos de estudo. Se coloque à disposição. Eu não sei se esse ano tem eleição aqui, a igreja, nosso lá é biênio, esse ano vai ter lá. Que a comissão não tenha dificuldades. Que os ministérios aqui estejam cheios. Mas que principalmente o ministério de evangelização. Que todo mundo coloque o seu nome no ministério de evangelização. Que o trabalho seja apenas um líder para formar a agenda, fazer os comunicados.
mas que toda a igreja esteve envolvida naquilo que Deus está envolvido. Porque o que Deus está envolvido desde a queda de Adão e Eva? O que Deus está fazendo desde a queda por conta do pecado? Deus está reconciliando o homem consigo mesmo. Deus está anunciando salvação. Deus está anunciando que Jesus é a solução. Então a igreja tem que fazer isso. Se tem algo que Deus está envolvido, é com o negócio de salvar a gente. Então a igreja não pode deixar de estar envolvida com aquilo que Deus está fazendo. Cabe a nós levar a mensagem de salvação. E por último aí, compaixão e graça, que são as ações de amor prático. De observarmos as necessidades do ambiente que nós convivemos. Claro que cuidando de nós primeiramente, cuidando uns dos outros, mas observando aqui toda a nossa comunidade. E vendo que tem alguém passando necessidade, tem que ser a igreja. A igreja foi chamada para cuidar de pobre, de órfão, de viúva e de estrangeiro. Quer ver uma igreja crescer? Começa a cuidar dos pobres, dos necessitados ao entorno da igreja. Deus vai fazer essa igreja brilhar. Já tem feito, eu percebo isso. O Senhor tem comunicado isso ao meu coração nessa noite, mas nós como igreja podemos ir além. Amém, queridos? Pode passar, acho que acabou. E aí, só para a gente encerrar, solução é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eu quero, pode deixar esse último slide. E eu quero meditar um pouco, a hora já se vai. Mas João 3,16, que é o tema da nossa campanha, e as últimas campanhas da junta, os irmãos têm atentado a isso, elas têm sido campanhas diferentes, como eu disse no começo. Não apenas uma campanha para levantar recursos. E olha, irmãos, os recursos são extremamente necessários. E eu quero, desde já, convidar você, se você ainda não faz parte da obra missionária como um contribuinte, eu trouxe aqui algumas fichinhas do PAN, e ao final você pode retirar comigo, e através dos recursos que chegam através do PAN e da oferta da campanha, eu digo uma coisa para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês podem ir além e ultrapassar esse alvo. Eu tenho certeza, porque Deus pode fazer milagre, Deus pode mover o seu coração, Deus pode, e Ele quer fazer isso. Então, você pode depois ser um parceiro nosso, e você não vai ser um parceiro exclusivo nosso. Todos os recursos que entram em missões nacionais são para fomentar a obra missionária em todo o Brasil. Missões nacionais não atrasa um dia a nossa gratificação. Cuida de nós em vários aspectos. Temos o cuidado integral do missionário, e os irmãos podem fazer parte disso, como intercessores. Talvez tenha algum psicólogo aqui, né, alguém da área da saúde, talvez alguém da área jurídica, você pode fazer em contato. Pede para a tua promotora, eu quero saber mais sobre o SIM. Ela vai conversar com a Edna, e a Edna vai falar, é com o pastor Sandro. E aí os irmãos vão poder fazer parte do SIM. Né? Por exemplo, esses dias eu recebi várias orações pelo meu pai, de pessoas que eu nem conheço, mas que estão orando porque fazem parte do cuidado integral do missionário. Você pode fazer. Então, ao final, pegue comigo uma fichinha. Se possível, preencha hoje. Para amanhã eu já estar mandando para a junta. Senão, você pode deixar com a promotora, que ela manda a fotinho para mim depois. Seja um parceiro através do PAN. Irmãos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado. Senhor, tudo isso que eu mostrei aqui, esse pequeno resumo, Pai, é para a glória do Teu nome. Porque o Senhor tem feito muito mais ali em Guarulhos, Pai. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, a servir na Bahia, a servir no Amazonas. Ó Deus, ajudar pessoas que estão até fora do país, Senhor. Mesmo sendo nós tão pequenininhos, encravados na periferia. Mas o Senhor faz do pouco muito e do pequeno grande. Senhor, abençoe essa igreja, como o Senhor já tem abençoado e derramado toda a sorte de bênção sobre ela. Ó Deus, há uma atmosfera do Teu Espírito aqui, Senhor. Ó Deus, que traz ao nosso coração que o Senhor quer ir muito além, ó Deus. Que o Senhor quer fazer muito mais. Senhor, fale e continue falando aos nossos corações. Abençoe o anjo dessa igreja. Abençoe sua família, abençoe toda a liderança, todos os membros. Ó Deus, da criança, Senhor, mais novinha, ao adulto mais idoso. Que todos, ó Deus, possam se colocar à disposição para levar a solução que é Jesus Cristo, Senhor, a este bairro, a esta região, ao estado e a todo o Brasil. Pai, em nome de Jesus, fale conosco mais ainda nessa noite. Eu oro assim, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, como esse texto ele é importante para as nossas vidas. Esse é o primeiro texto que nós aprendemos.
A maioria de nós talvez tenha chegado ao Evangelho ouvindo esse texto, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto expressa o caráter de Deus e a justiça dele. Porque nós estávamos perdidos em trevas. Todo homem, todo ser humano sem Cristo está condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda se encontra nessa condição de não ter confessado com os seus lábios, crido com o seu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E eu quero pedir que, se há alguém nessa condição, que você preste muita atenção nesta palavra, nessa rápida palavra. Mas você também, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite, que já conhece a Jesus, sabe esse texto de cor. Mas talvez esteja faltando algo na tua vida. Porque essa mensagem, essa campanha, e essa mensagem é uma campanha evangelística, mas também é uma campanha missionária. É uma campanha para mexer com as nossas estruturas. É uma campanha para reacender a chama do nosso coração, através de um avivamento. Nós vemos um tempo em que cada vez mais as notícias nos assombram. Muitos dizem é o tempo do fim, pode ser o tempo do fim. Jesus pode voltar a qualquer momento, ele disse isso. Ele disse, cedo vem e venho sem demora. E eu dou graças a Deus que ele não voltou ainda, por mais que o anseio no meu coração seja estar com ele. E eu não falo isso, eu falo isso diretamente de minha esposa. O pastor Helder foi visitar junto com um dos nossos gestores lá do Rio. E pastor, qual é o seu plano? Eu falo, meu plano é ir para o céu. Meu plano é que Jesus voltasse agora e eu pudesse estar com ele. Mas enquanto ele não faz isso, eu quero fazer isso. Mas minha vontade é estar com Jesus. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora, os sinais cada vez mais estão mais claros, mais nítidos. Hoje tem a internet, as notícias chegam em tempo real. Né? Por exemplo, aconteceu um terremoto na sexta para sábado aí, né, no Marrocos. Quando aconteceu da Turquia, as pessoas estavam com seus celulares à noite, filmando, o celular balançando. Hoje é tudo assim, hoje é tempo real, acontecendo queimada aqui, guerra lá, peste, praga, tivemos pandemia, mas irmãos, Jesus já havia nos alertado sobre isso. E não são os sinais que de fato importam para nós. O que de fato importa é se estamos preparados ou não. Sim ou não? Se nós, como nas virgens, estamos preparados para a volta de Jesus. Então nós não nos preocupamos com sinais. Nós temos que estar preocupados se estamos preparados. E o estar preparado é o que eu irei apresentar para o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isso a nós aqui, cristãos. Nós estávamos cantando aqui um louvor, se eu não me engano, o segundo ou terceiro louvor, que falou sobre eu vejo a multidão. E Deus falou comigo assim, nós vemos a multidão, vocês veem a multidão, mas o quanto vocês têm participação nessa multidão. O quantos dessa multidão, eu e você, dissemos que Jesus é a solução. Quem salva é Ele, a obra é dEle, quem convence é o Espírito Santo, quem proveu a salvação foi Deus, mas os proclamadores da salvação, aqueles que têm a palavra que é a solução, somos nós. É a igreja de Jesus Cristo. Então é muito bonito quando nós falamos, eu vejo a multidão de branco subindo, quando lemos ali, eu vejo aquela multidão reunida, adorando, mas qual é a nossa participação para que essa multidão esteja lá? O quanto nós estamos preocupados e trabalhando para que essa multidão seja muito maior, ainda que Deus já sabe quem é que vai estar lá. Mas o fato é que nós, irmãos, iremos nos apresentar diante do juiz de toda a terra. Não mais para condenação, mas para dar conta de tudo aquilo que fizemos e o que não fizemos. Será que o que nós estamos fazendo, de fato, é o que Deus quer que façamos? Será o que nós não estamos fazendo é a negligência na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Em levar essa palavra de solução. E aí eu quero pedir a você que faça um exercício agora de memória. De memória. Como você estava antes da solução? Como era a tua vida? Como você vivia? E eu posso dizer que a minha vida era um vazio. Uma pessoa perdida, sem direção, ainda que muito jovem. Estou com cabelo branco assim, mas eu sou jovem ainda.
Eu era muito jovem, mas eu não tinha direção. Eu não sabia o que fazer, para onde ir. Envolvido em toda coisa errada. Criado dentro do baixo espiritismo, candomblé. A minha fé era aquilo. Conversar com espíritos. Foi assim que eu fui criado. Foi assim que eu fui criado. E logo que eu me converti, fui o primeiro da minha casa. O primeiro da minha casa. Eu tenho uma irmã, meu pai e minha mãe, minha avó que já faleceu. E poucos familiares, minha família é pequena. Minha mãe completamente amarrada por demônios. E com 3 meses de conversão, pouco tempo de batismo, estava eu ali, diante daqueles demônios, expulsando-os da vida da minha mãe. Que o pastor não estava lá perto na hora, tinha que ser eu mesmo, não sabia nem o que falar, mas sabia o que falar, o nome de Jesus. E assim foi o processo. Minha mãe é tesoureira da igreja faz 20 anos. Minha irmã, crente em Jesus. Batizei minha avó. Meu pai já entregou a vida a Jesus, mas ainda ele tem uma fé muito frágil, não tem tanta certeza das coisas. É um amigo da igreja, nos ajuda. É o motorista da igreja. Temos uma van lá, é ele que dirige a van. Agora não está mais, está doente, tudo. Mas ele tem. Minha irmã foi lá, os irmãos então, mas você entregou a vida a Jesus? Entreguei. Então você está salvo. Então tá bom. Eu falei, então eu estou salvo. Se eu não consigo fumar, parar de fumar, agora teve que parar de fumar na marra. Na marra, está lá, já está praticamente. E quando ele internou, no começo de julho, não fumou mais. Não fumou mais. Vontade de ser, mas vai fumar não. Então, meu irmão, não fuma não. Vai jogar contra agora. Então, quem era você? Como você estava antes da solução chegar até você? Como você estava? Você estava em trevas profundas. Eu estava em trevas profundas. E de repente, ao ouvir da mensagem do Evangelho e crermos nela, todas as trevas se dissiparam. E a luz de Jesus reinou sobre nossas vidas. O Pai das luzes brilhou sobre nós. Amém? E Ele não só nos tira das trevas, mas Ele nos transforma na luz do mundo. Amém? Naqueles que têm a solução. A solução para a vida do perdido está na sua boca, está no seu coração, está em suas mãos. Quando você está municiado com esta palavra. E não somente nela física, aqui escrita num livro, mas no seu coração. Quando você começa a falar para a pessoa o que Jesus fez na tua vida. Talvez você não tenha uma gama de versículos decorados, deveria ter. Mas tudo bem, eu não sou tão bom de memória assim, então não te julgo. Mas você começa a falar o que Jesus fez na tua vida. Começa a falar quem você era. Começa a falar sobre a paz que você tem agora. Tantas lutas e adversidades. Irmão, se eu for contar as últimas lutas dos últimos meses aqui, você fala, mas por que você é crente? Eu falei, ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? É no meio dessas lutas todas que eu ainda consigo deitar no travesseiro, dormir tranquilamente, porque eu sei que Deus está cuidando, Deus está abrindo portas. E eu posso dizer pelo testemunho do meu pai estava lá no hospital, nós saímos do hospital com a indicação do local para tratar. E ele ficou em casa ali e tal, ficou doente, levei para lá, foi muito bem cuidado. Tudo aconteceu muito rápido, radioterapia, quimioterapia. Aí meu pai teve alta ontem. Câncer do esôfago. Uma luz pequenininha, quase do tamanho assim. A sonda, eles estavam com medo de passar a sonda e não passar mais nada de comida. E meu pai ontem estava comendo um lanche, um hambúrguer, artesanal ainda. Eu fiquei, meu Jesus, falei, tem misericórdia, vai entalar. Tomou um pratão de sopa, comeu uma banana. Falei, não, eu quero um hambúrguer. Eu falei, mas vai comer, eu estava lá em cima, estava fazendo alguma coisa. E aí, a gente mora perto, lá junto. Eu falei, mas teu pai pediu um lanche também. Eu falei, uai, sentou lá e mandou o lanche, isso é milagre. É milagre. Deus cuidando de nós, Deus cuida de nós em todas as coisas. Os recursos são, o gasto tem sido alto, mas Deus não tem deixado faltar o combustível para ir levar e buscar. Deus não tem faltado, não tem deixado comprar os remédios, as dietas. Deus é um Deus de provisão. No meio das adversidades é que Ele prova o caráter dEle para com os seus. Enquanto nós cuidamos das coisas dEle, pode ficar tranquilo, Ele vai cuidar das suas. Se preocupe em fazer. Então você, meu irmão, minha irmã, eu quero sair daqui nessa noite crente que você fez, ou renovou, melhor dizendo, uma aliança com Deus.
a aliança do teu chamado. Porque o chamado missionário é para todos nós, é para todo cristão. A direção, para onde você vai, aí é diferente. Aí Deus vai falar ao teu coração, o Espírito Santo vai falar à igreja, a igreja vai entender a voz de Deus, vai impor a mão, vai te mandar lá para as Arábia, para a África, para o Nordeste, para o Amazonas, é outra coisa. Chamado missionário é para todo aquele que foi chamado para a salvação. Se Jesus te salvou, é porque Ele te ama, é porque Ele queria te tirar das trevas, e porque Ele queria te dar o privilégio de ser um embaixador dEle aqui na terra. Eu e você somos profetas de Deus nessa geração. Deus fala através da igreja, Deus fala através da minha vida e da sua vida, e Deus quer levar a solução, que é Jesus Cristo, através de mim e de você, que estávamos mortos, perdidos, desgarrados em trevas, em rota de colisão com a ira de Deus. E Ele nos resgatou, nos transportou para o seu reino de luz, nos avivou, nos deu vida, nos encorajou, colocou o Espírito Santo em nós, tem dado os dons, tem nos capacitado, nos deu autoridade, nos deu poder sobre toda a terra, para em nome dEle ligar e desligar, para expulsar demônios, para curar enfermos e para anunciar que só Jesus é a solução, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador para todo aquele que nele crê. Nós não podemos viver confortáveis, porque esse texto é muito bonito, porque ele fala do amor de Deus, ele fala do cuidado de Deus, ele fala da provisão de Deus, do sacrifício de Jesus. Mas nesse capítulo nós temos o verso 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui, igreja, meus irmãos, meus parceiros, companheiros e amigos da obra missionária, como nós podemos viver tranquilamente, uma vez que nós alcançamos, ou melhor, fomos alcançados pela solução, e saber que aqueles que não foram, estão debaixo da ira de Deus, debaixo da ira de Deus, e estão condenados. Nós não podemos viver tranquilamente. Nós, com a vida eterna, tranquilos, vivendo nosso dia a dia, trabalhando, estudando, cuidando da família, vindo congregar, fazendo alguns serviços, e digo, todos muito importantes para que tudo isso aqui aconteça, mas tudo isso que está acontecendo aqui deve ser movido por dois objetivos. O primeiro, pelo qual nós somos criados, adorar e glorificar ao Senhor. E o segundo, para aquele que fomos comissionados, proclamar que a solução é Jesus Cristo. Não podemos ficar tranquilamente. Nós não podemos viver. Esse mundo não é o lugar para nós. Nós não podemos estar confortáveis aqui. Mesmo em meio às tribulações, às lutas, o Senhor está cuidando de nós. Cuide das coisas do Senhor. Ele vai cuidar das suas coisas. Não vai faltar nada. Ele não vai te desamparar. Ele é o teu pai. Um justo não mendiga o pão. Ele vai dar o sono do justo. Você vai deitar, dormir e você vai acordar porque o Senhor te sustentou. Você está passando pelo vale, você vai passar, Ele vai te tirar de lá. Ele vai te colocar em lugares altos. Você tem medo, Ele vai tirar o medo do seu coração. Ele vai potencializar tudo aquilo que Ele colocou em você, quando Ele criou você, antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe. E Ele ainda vai te dar tudo aquilo que é espiritual necessário para você, pelos dons do Espírito Santo, para que você faça a obra missionária. Então avance, não pare, não fique estagnado. Você é o missionário, você é a resposta para essa geração. Você tem a solução em tuas mãos, no teu lábio e no teu coração. Então proclame. Diga o que Jesus fez na tua vida. Diga que você ama Ele porque Ele te amou primeiro. Amém? Diga que Ele mudou a tua história, mudou a tua casa. E mesmo que em meio às dificuldades, você está em paz, porque você sabe que um dia você vai ter um encontro com Ele. E o próprio Deus vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. Você tem um encontro marcado com o Pai. Amém? Então fica tranquilo. Faz aquilo que Ele mandou você fazer. E você, meu amigo, que de repente está aqui, que você ainda não teve um encontro com Jesus. Olha o que esse texto nos diz. Olha o que nós lemos aqui. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo homem tem uma dívida com Deus. Uma dívida que nós herdamos por uma natureza pecaminosa. Somos inclinados para o mal.
mas também nós temos os nossos crimes, os que nós cometemos, conscientes e voluntariamente. Os nossos pecados e delitos, como Paulo nos fala em Efésios. Todos nós aqui, em alguma vez na vida, já mentimos, já agredimos alguém, seja com palavra, seja na força física. Todos nós aqui, talvez, em algum momento já passamos alguém para trás, traímos alguém, fizemos algo errado. Não há um justo sequer na terra. Por isso, Deus providenciou salvação. Deus pagou a dívida que era com Ele mesmo, porque nós éramos incapazes de pagar essa dívida, entregando o seu Filho, Cordeiro Santo. Jesus se fez pecado para nos salvar. E o texto 36 diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, ou seja, já não está mais no estado de morte eterna, separação eterna de Deus, mas passou da morte para a vida. Nós não seremos salvos, nós já estamos salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, pela sua ressurreição. Porém, aquele que não crê, e não é meramente crer de acreditar, porque acreditar é fácil, é crer de assumir um compromisso. Quem não assumir um compromisso de ter Jesus como seu único Senhor, ou seja, o seu único Deus, e o seu único Salvador, ou seja, o único caminho para se chegar até Deus, esse não verá a vida. Ele já está condenado, porque permanece a ira de Deus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas.